meditar na palavra do Senhor, amém, meus irmãos? O Senhor fala conosco nesta manhã, através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. A palavra de Deus, ela é tremenda, e nesta manhã, ela vai falar conosco. Diz a palavra que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas, e que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, que não há criatura que não se manifeste na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Glória a Deus. Nessa manhã, nós vamos meditar num tema: o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Declare isso: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do 8 até o 16. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o 16. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós somos o povo de Deus que o Senhor tirou, libertou lá da escravidão, do mundo, do Egito. Nós temos promessa, mas nós temos inimigos. Você entende assim? Nós somos o povo de Deus, o Senhor nos libertou, quebrou os grilhões do cativeiro, nos colocou na sua presença. Nós temos a sua promessa, mas nós temos inimigos. Nesse texto, o povo de Israel estava caminhando rumo a Canaã. Eles tinham saído, tinham sido libertados. Deus usou Moisés, ele já havia vencido o Mar Vermelho. Eles estavam caminhando, o exército de Faraó ficou para trás. E no início da caminhada, aqui no capítulo 17, o inimigo já se manifesta para impedir a caminhada do povo de Deus. Está escrito, Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. O Senhor disse: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento de podermos meditar na tua palavra. Ó Deus, que o nosso coração agora seja uma terra boa e fértil, e que a divina semente, que é a tua palavra, ela caia nessa terra boa e produza 30, 60, 100 por um. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada coração. Que o Senhor tire agora todo embaraço, toda nebulosa, todo impedimento, para que os teus filhos recebam a tua palavra, que ela caia no coração, ó Deus, e frutifica 30, 60, 100 por um, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos e te louvamos, ó Deus, por esse momento. Meus irmãos, então, olha o que está acontecendo aqui. Israel está no deserto,
no início da caminhada. Mas olha uma coisa, o nosso inimigo, ele é cruel. Você pensa que a pessoa acabou de sair do batistério, está dando os primeiros passos na vida cristã, que o inimigo vai ficar de braço cruzado, olhando, ó, que bom, agora ele é crente, agora ele vai para a igreja. Nada disso. Ele já começa a arrumar uma confusão, já começa a arrumar um tumulto, de qualquer maneira, para desviar aquela pessoa. É o inimigo. Então, Amaleque, que simboliza o nosso adversário, ele se manifestou para impedir a passagem daquele povo ali pela sua terra. Mas o povo de Deus não fica de braço cruzado, assistindo o inimigo agir. Moisés, então, tomou posição como autoridade e chamou Josué, seu servo, e falou: olha, vai a peleja contra Amaleque. Eu vou estar lá no alto em oração. A vara, o bordão de Deus vai estar na minha mão. Então foram com ele Arão e Ur. E aqui você vai entender uma coisa. Olha bem, Moisés, Arão e Ur estavam lá no alto, intercedendo, orando. E lá embaixo, na peleja, Josué, liderando o povo, liderando o exército, com a espada na mão, guerreando. Nós já percebemos aqui que a nossa batalha, ela acontece em dois níveis. A Bíblia ensina em Efésios capítulo 6, 10, que a nossa luta contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Então, estava a oração acontecendo lá no alto e lá embaixo a batalha. Josué, ele ensina para nós um princípio, porque o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que aprender a respeitar e a obedecer à autoridade. E Moisés como autoridade sobre ele. Josué então obedece, ele vai para a guerra, ele vai lutar. E a Bíblia diz aqui no final, no versículo 16, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Existe versão que diz que a mão de Amaleque se levantou contra o trono do Senhor. E aí eu vou dizer para você uma coisa: esse povo tem uma promessa, esse povo tem uma marca, ele tem uma bandeira que lhe identifica, existe um selo, existe uma insígnia que está sobre esse povo. E aquele que se levanta contra esse povo, ele não está se levantando simplesmente contra pessoas, ele está levantando contra o trono de Deus, ele está se levantando contra Deus. Amaleque, irmãos, ele era neto de Esaú. Nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 36, volta um pouquinho, Gênesis 36, no versículo 12, vai nos identificar esse moço, Amaleque. Gênesis 36, no versículo 12, vai dizer assim, ó: Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estou te mostrando aqui, porque para o israelita é algo muito importante a genealogia, saber quem é o pai, né, quem é o avô. Então, esse moço, Amaleque, ele era neto de Esaú, irmão de Jacó, lembra? Então, os amalequitas, eles praticavam assaltos, roubos, eles eram nômades, moravam nas montanhas, e eles recusam deixar Israel passar por seu território. Mas no nome de Jesus, quem tem a bandeira do Senhor, que no livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 4, Cantares 2, versículo 4, há uma declaração, o seguinte, ele diz: eu sou do meu amado e ele é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor. Ele declara: eu sou do meu amado, Cantares 2, 4, eu sou do meu amado e ele é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor. A bandeira do Senhor sobre a sua vida, igreja, a bandeira do Senhor, a bandeira de Deus sobre a sua vida é o amor. Então não adianta inimigo se levantar contra a sua vida, se levantar contra a sua igreja, para perseguir, para oprimir, para impedir chegar na Nova Jerusalém, porque a bandeira dele sobre nós é o amor. E aqui em Números, livro de Números, capítulo 20, versículo 14, você entende que nós estamos numa batalha, que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, ela não cessou, ela é permanente. Números capítulo 20, versículo 14, diz assim, ó: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, diz ele: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito,
E nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa eu não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Meus irmãos, Edom, os edomitas, os descendentes de Amaleque, eles estavam comprando uma briga, eles estavam comprando uma guerra com o próprio Deus. Eles estavam comprando uma inimizade com o próprio Deus. Eles se levantaram contra os israelitas. E o Senhor, Ele proveu de recurso, de autoridade, de ousadia na vida de Moisés, na vida de Josué, para que o povo fosse, debaixo da liderança, do comando deles, recebesse a vitória. Porque a promessa de Deus, ela ia estabelecer. Nessa manhã eu quero te dizer uma coisa: através da oração, através da intercessão de pessoas a nosso favor. Você já viu alguns momentos, irmão, você está assim, numa situação embaraçosa, conflituosa, às vezes uma dúvida, e você recebe assim uma luz, dá um start, alguém orou por mim, alguém está intercedendo por mim. Eu quero profetizar na sua vida, que nessa manhã você sabe de alguém que está passando por uma luta, por uma situação difícil. Você seja Moisés, seja Arão, seja na vida dessas pessoas, e estenda as mãos e fala: em nome de Jesus, eu estou te abençoando, para que esse inimigo perseguidor, para que essa confusão cesse na sua vida, e a pessoa vai receber alívio onde ela estiver agora. Em nome de Jesus, eu estou profetizando na sua vida, que você seja obediente, porque Josué nos ensina a obediência, porque para ter autoridade, irmãos, precisa estar debaixo de autoridade. Se a autoridade de Josué prevaleceu ao convocar aqueles homens e ir para a guerra, e pegar na espada e lutar contra aqueles inimigos, e falar: nós vamos passar porque nós temos a promessa, a bênção é nossa, o Senhor nos prometeu. Ele enviou Moisés, ele enfrentou o exército de Faraó, enviou as pragas e falou: nós vamos vencer também, nós vamos passar, nós vamos na ponta da espada, e com a bênção de Deus nós vamos vencer, em nome de Jesus. Seja Moisés, seja Arão, seja na vida de alguém nesta manhã, porque saiba que pessoas também estão sendo e serão da mesma maneira instrumento de Deus para te abençoar. No momento que você está semeando, saiba que outras pessoas também estarão sendo usadas por Deus para orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas Amaleque não vai prevalecer. Amaleque não vai prevalecer. Existe uma sentença que nós lemos: haverá guerra do Senhor contra Amaleque para sempre. Eu riscarei, o Senhor disse, o nome de Amaleque, aquele que se levanta contra o povo de Deus. E eu quero que você caminhe comigo um pouco na Bíblia. Vamos no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Vamos dar um grande pulo aqui na história, na época do rei Saul, o primeiro rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, abra sua Bíblia aí, o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, aleluia, aquele que entra em guerra contra o povo de Deus, arrumou confusão, arrumou uma encrenca terrível para si, e esses amalequitas, a palavra do Senhor declarou uma sentença sobre eles. Existe uma sentença. Nos dias do rei Saul, ele recebeu ordem expressa para destruir Amaleque. Está escrito, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Saul, primeiro rei de Israel. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque
pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, criança de peito, bois, ovelha, camelo e jumento. Saul convocou o povo, e os contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Su, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Presta atenção no detalhe. O Senhor mandou destruir tudo. 9. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Irmãos, veja a sutileza. A obediência, a autoridade, ela não tem concessões. Samuel recebeu de Deus a ordem e ordenou muito claro, muito enfático. Versículo 3: vai, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupes. E dá detalhes. Fala: homens, mulher, menino, criança de peito, bois, ovelha, camelo, jumento, tudo. Aí no versículo 9, eles fazem isso. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel passou a noite em claro, em oração, buscando a Deus. Versículo 12: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos? E mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Irmãos, você já viu aquele ditado assim: você vem com a espiga de milho, eu já estou com o mingau pronto. Saul achou que ele ia dar uma boa desculpa para Samuel, e ele ia aceitar os bois, as ovelhas, o rei vivo. Samuel falou assim, em outras palavras: meu filho, eu passei a noite em claro, buscando a Deus, não foi por acaso, não. Espera aí que eu vou te falar o que o Senhor falou. Espera, que já está prontíssimo aqui, ó. Versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor,
e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Meus irmãos, a desobediência do rei Saul lhe custou muito caro. A perda do trono, a perda do reino, faltou a Saul se posicionar como autoridade ali diante do povo. As concessões que ele fez ao pecado, ao povo, lhe custou muito caro. O Senhor fala, o Senhor tem mais prazer em sacrifício, em holocausto, do que obedeça a sua palavra. Amaleque é inimigo. Com o inimigo não tem concessão. Irmão, não tem negociação com o pecado. Não tem concessão para o inimigo. Inimigo é inimigo da igreja, é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. E o Senhor falou, é para destruir. Que nesta manhã, em nome de Jesus, assim como Josué foi obediente a Moisés, assim como eles ali intercederam, assim como eles foram para a luta, foram pegar na espada, mas o princípio da autoridade que estava sobre Moisés, e Josué, ao vencer aquela batalha, ele declarou, o Senhor é minha bandeira, o amor de Deus está sobre mim. Que nesta manhã também, as marcas dele, as marcas do amor de Deus, sejam impregnadas no seu espírito, te conceda autoridade, te conceda ousadia, para não negociar com Satanás, para não negociar e fazer concessões ao pecado, ao inimigo. Em nome de Jesus, a ordem do Senhor era para destruir Amaleque totalmente, totalmente. Essa era a ordem do Senhor, destrua, porque existe uma guerra entre o Senhor e Amaleque, durante todos os dias, para sempre, essa guerra. A bandeira do amor de Deus, Números, volta comigo em Números, por favor, Números capítulo 2, o versículo 2, a bandeira, a insígnia de cada tribo, era algo muito importante para cada tribo. Números capítulo 2, está escrito assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, junto à sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Irmão, se você continuar lendo aqui, você vai ver que era uma espécie de acampamento, de destacamento militar. Era muito organizado. O tabernáculo no meio, a tribo de Levi ali, e em volta, cada tribo, em frente ao seu estandarte, em frente ao seu pavilhão, estava cada tribo, era organizado. E naquele gesto de Josué, quando ele vence os amalequitas, ele declara naquele altar, naquele memorial, o Senhor é a minha bandeira. Ele ia precisar disso, mais na frente, muitas lutas, porque o inimigo não desiste, mas o Senhor de todas nos dá a vitória, porque existe a sentença, que o Senhor iria destruir completamente Amaleque, ia conduzir o seu povo. Vamos agora para o livro do profeta Obadias. Existe o profeta Obadias, profetas menores, o menor livro do Velho Testamento, você vai encontrar ele aí, profeta Obadias. Nós vamos ver o decreto do Senhor para os amalequitas, livro do profeta Obadias. Louvado seja Deus. Nós vamos ler esse decreto que o Senhor declarou sobre os edomitas, descendente de Amaleque. Livro do profeta Obadias. Se você abrir na página branca aqui, ó, perto de Mateus, você vem de ré aqui e você vai achar. Tem Jonas, Obadias, está entre Amós e Jonas. Encontraram? Aleluia. Vamos lá. Obadias, capítulo 1, só tem um mesmo. Está escrito, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Edom é Esaú, são os descendentes de Esaú, chamado Edom, são descendentes de Amaleque. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada,
e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Irmãos, os edomitas, eles habitavam nas montanhas, e eles tinham uma prepotência, uma arrogância, que ninguém me tira daqui, ninguém nos alcança, porque eles moravam em lugares muito, era intransponível humanamente. Mas anota uma coisa aí, e fica certo disso: toda arrogância, toda soberba tem uma punição sobre ela, e a punição é a humilhação. A soberba, a arrogância, o Senhor não tolera, irmãos. O Senhor não tolera. E esse povo, com toda arrogância, com toda soberba, eles se levantaram contra o povo de Deus, para perseguir, para não deixar eles continuar na caminhada rumo a Canaã. Eles foram terríveis perseguidores de Israel, e houve a sentença. E aqui nas palavras do profeta Obadias, ele vai descrever a sua derrota, o seu fim, porque eles foram inimigos cruéis dos israelitas. Diz assim, versículo 4: se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. O Senhor diz: eu vou te derrubar de onde você estiver, do seu esconderijo, nas montanhas, nas alturas, nas estrelas, onde for. Versículo 5: se viessem a ti ladrões, roubadores de noite, como está destruído, não furtaria só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer o sábio de Edom, o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Sabe por quê? Versículo 10, o Senhor dá a sentença e vai justificar: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha, serás exterminado para sempre, no dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas, deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devia ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, não ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devia ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, não ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Até aqui, irmãos, os edomitas, eles se aliaram aos babilônicos com o forte exército de Nabucodonosor. E quando só o exército de Nabucodonosor era suficiente, mas eles aproveitaram para saquear, para destruir, para roubar as fazendas abandonadas. No ano 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou os templos, queimou a cidade, eles se aproveitaram disso, e o Senhor falou: está anotado, você não devia ter aproveitado da fraqueza, aqueles que estavam fugindo, fragilizados, eles nas encruzilhadas aproveitavam que estava ali e acabava de matar. E o Senhor falou: chegou o seu fim da sua soberba, da sua arrogância. O Senhor falou: existe um decreto, vai dar fim. E a história conta que ao longo do tempo, milhares deles foram destruídos pelos judeus. Na época dos Macabeus foram destruídos outro tanto deles. Do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, eles desaparecem da história. Você não tem mais notícias. Se levantou contra a promessa, se levantou contra o amor de Deus, contra o povo que tem a marca, que tem a bandeira do amor de Deus sobre eles. Vai dar ruim. Comprou uma guerra onde a derrota é certa. E eu vou ler aqui no Salmo 137. Nós estamos já chegando ao final para nós orarmos. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. O Senhor é por nós, a bandeira dele está sobre nós. O Senhor é a minha bandeira,
O amor de Deus é a minha bandeira, é a minha insígnia. No Salmo 137, é um salmo de imprecação. Versículo 7 diz assim, Salmo 137, 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Em outras palavras, eles bateram palmas, eles celebraram a derrota, a ruína de Jerusalém. Ele dizia, bem feito, que coisa boa. E eles aproveitaram e saquearam e humilharam aquela terra. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra as pedras. Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Louvado seja Deus. Em instante você vai lutar em oração. Você vai guerrear, não com a espada física, mas através da oração. Você vai entrar em batalha, obedecendo a ordem do Senhor, o comando do Senhor. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 até o 19. Deuteronômio 25, 17 até o 19. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saía do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatido, afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança, para possuir, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças, não te esqueças, porque, irmãos, eles foram covardes. O inimigo é covarde, o Satanás é covarde, mas eu quero lembrar o mundo espiritual, a igreja, a todo o reino de Deus, que nós temos sobre nós a bandeira do Senhor, a bandeira do amor de Deus está sobre nós, e não adianta se levantar contra esse povo, que tem a bandeira do amor de Deus. Nós somos dele, e a bandeira dele sobre nós é o amor. E nesta manhã, em nome de Jesus, nós estamos profetizando, e declarando que você e eu, vamos nos posicionar em obediência, em fé, em convicção da promessa de Deus sobre nós, e nós vamos marchar em nome do Senhor Jesus. E eu finalizo lendo Romanos capítulo 8, e você pode se colocar de pé aí no seu lugar, ou na sua casa, porque você vai orar, e eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. A bandeira do amor de Deus está sobre você, que nada poderá nos separar desse amor, que nada poderá nos separar dessa promessa. Romanos capítulo 8, o versículo 31 até o 39, vamos declarar bem forte, bem bonito para o Senhor, porque Ele é a nossa bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Levanta a sua mão e declara isso, bem forte. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Declara, profetiza. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja viva do Deus vivo, com as mãos levantadas, e declarando, e profetizando, aleluia, que em
todas essas coisas somos mais que vencedores através daquele que nos amou. E não adianta Maleque, não adianta perseguição, não adianta inimigo, porque esse povo tem a promessa, e a bandeira do Senhor sobre nós é o amor. O Senhor é a minha bandeira. Comece a orar aí no seu lugar, comece a marchar no seu lugar e a profetizar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia, benditos. Ora ao Senhor e declara em nome de Jesus. Seja na vida de pessoas agora, como Moisés, seja como que ajuda, que intercede, que auxilia, que as pessoas sintam que ela não está sozinha nesta batalha. Primeiro, o Senhor está conosco, e nós temos em nome de Jesus a autoridade do Senhor sobre nós, e nós temos os irmãos, e nós temos a oração, e nós temos a intercessão. Ora, meu irmão, todo inimigo de perseguição, todo inimigo perseguidor que oprime as vidas, as famílias, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra ti nesta hora. Nós nos levantamos contra ti nesta hora, aleluia. Levantamos contra todo adversário da perseguição, que coloca dor, de humilhação, de tristeza, em nome de Jesus. Onde cada pessoa estiver agora, esteja recebendo força, alento, você está com a espada na mão, a espada da vitória. Ei, meu irmão, minha irmã, não tem concessão com o pecado, não tem concessão, não tem negociação com o inimigo, em nome de Jesus, é obediência completa até a vitória. A bandeira do Senhor sobre nós é o amor. O Senhor é a minha bandeira, eu sou do meu amado e Ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor, a bandeira dele sobre você, meu irmão, é o amor. É o amor de Deus que está impregnado no seu espírito, no seu coração, aleluia. Ore aí no seu lugar, se posicione como autoridade, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Receba a bênção de Deus, receba o fortalecimento. Existe uma unção de Deus vindo sobre a sua vida, para lutar, para permanecer de pé, para ir adiante. A promessa do Senhor que está no seu coração, ela ecoa nos seus ouvidos, dentro do seu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás covarde, cruel, se levanta contra pessoas que, quem sabe agora, está impedida de estar aqui no templo, e vem tristeza, vem angústia no coração. Ei filha, aí no seu lugar, receba a força de Deus, receba a graça de Deus para caminhar, receba saúde, receba força, em nome de Jesus. Existe um exército todo pelejando a seu favor, lá no céu. Existe uma intercessão à direita do Pai, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe Jesus intercedendo diante do Pai por nós. Cada dia você não está só. Você não está só aí no seu lugar, aí na sua casa, aqui no templo, onde você estiver. Receba a força de Deus. Receba a força de Deus. Como pastor, como ministro de Deus, eu estou aqui, assim como Moisés um dia lá no alto do monte, intercedendo, como Arão, como esses irmãos que estão aqui no templo, orando, intercedendo, para que você receba força, graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Unção de poder, unção de força, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guerra, em nome de Jesus. Escuta, Satanás, a bandeira de Deus está sobre nós, a bandeira do Senhor sobre nós é o amor, a bandeira do Senhor sobre a igreja é o amor. Ela está protegida, a noiva amada do Senhor, em nome de Jesus. Eu estou te abençoando nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento, se você se afastou do caminho do Senhor, parou de caminhar pelas dificuldades, pelas circunstâncias, nós vamos fazer uma oração agora, e você vai estar reconciliando com o Senhor. Quem sabe você fez concessões, dando assim aparentemente uma desculpa muito boa, como o rei Saul. Mas existe um Samuel que recebe a revelação de Deus e fala assim: espera, que eu vou te falar o que o Senhor me disse.
você pecou. Ele entendeu isso. Você negociou com o inimigo. Não é o povo que ia te dar ordem, você é o rei, você é a autoridade. Ei, irmão, a autoridade de Deus, a vara de Deus, o cajado do Senhor está nas tuas mãos. Não negocia, não faz concessões, em nome de Jesus. Então você fala assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo, e nesta manhã eu te peço perdão. Me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance de poder servir ao Senhor. Ô Pai, me ajuda a caminhar e a ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Talvez seja pela primeira vez, você nunca fez a oração recebendo Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu levanto a minha mão e te recebo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dá, Senhor, a autoridade de filho, porque está escrito na tua palavra: aquele que te recebe, Jesus Cristo, o Senhor dá o poder de ser filho de Deus, de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui no templo, nós vamos encerrar a reunião, e você vem aqui ao final dessa reunião, porque eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqueles que fizeram isso à distância, você pode entrar em contato conosco, você pode estar ligando aqui para a igreja, você pode estar procurando aqui a igreja, porque nós queremos cuidar de você. Você pode estar ligando para nós, o número que aparece para você, para que nós possamos fazer contato com você, cuidar, te preparar para você se batizar, em nome do Senhor Jesus. Você não vai ficar sozinho, você vai ser cuidado, você tem uma família, a família de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, encerrando a reunião. O culto continua, em nome de Jesus. E você vai subir as escadas e vai para casa marchando, firme, porque se tem inimigo, mas nós temos um Deus, e a bandeira dele sobre nós é o amor. E nessa manhã você entendeu que é necessário obedecer, que é necessário lutar, mas não pode fazer concessão, não pode negociar, porque a vitória é nossa, e o inimigo o Senhor destrói pelo seu poder. Ora comigo nesta hora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã, queremos te agradecer pela marca do Senhor em nós. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira, a bandeira do Senhor sobre nós é o amor. E eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, cada irmão aqui no templo, em casa, em qualquer lugar, que ele receba agora o fortalecimento do Senhor, receba a graça, receba a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. E eu ministro para a sua vida, meu irmão, minha irmã, vai caminhar, vai viver uma semana vitoriosa, maravilhosa, vai produzir frutos a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluias. Aqueles que fizeram reconciliação aqui no templo, ou que aceitaram pela primeira vez, eu estou te esperando aqui e vou orar por você.